Fala pessoal, eu sou o professor Evandro Teruel, sou professor da disciplina de Programação Orientada a Objeto e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre Java, né? Você sabe que a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o Java no teu computador. Para baixar o Java você tem de entrar nesse site aqui, esse é o link, né? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo para você. Quando você entra nesse link para baixar o Java, você tem de clicar aqui na versão para o sistema operacional que você tem. No caso aqui você tem a versão para Linux, você tem a versão para Mac, você tem a versão para Windows. A maioria de vocês tem Windows no computador, então vocês vão clicar nessa última opção aqui para baixar a versão do Java para Windows, que tem 178,99 megas. Você baixa e instala no teu computador só clicando em Next, Next e Finish, como eu já mostrei anteriormente, tá? Depois que você instala o Java no teu computador, você tem de instalar o NetBeans. O NetBeans, você instala a versão 11.3, que é a última versão. Você pode também ter aqui a versão para você tem a versão para Windows, para Linux e para Mac, né? A maioria de vocês tem Windows no computador, então vai baixar essa versão para Windows. Também você vai baixar e na instalação é Next, Next e Finish, não tem segredo. Então você vai baixar esses dois recursos. Primeiro você vai baixar o Java, nesse link aqui, o Java é da Oracle, e também vai baixar o NetBeans, que é o ambiente de desenvolvimento. Instalando esses dois recursos no teu computador, você já pode começar a desenvolver aplicações com Java, e é isso que eu vou te mostrar agora, tá? Bom, então vamos lá. O NetBeans já está instalado no computador, o Java já está instalado no computador. Deixa eu silenciar aqui o meu celular. E aí você tem o NetBeans aqui na tela, né? Quando você instala tem aqui o ícone do NetBeans. Eu dou um duplo clique no ícone do NetBeans. No meu caso, eu estou usando o NetBeans 8.1 ainda, que é uma versão um pouco mais antiga do que a 11.3 que eu mostrei para você baixar aí. Mas não tem muita diferença. A Uninove usa lá nos laboratórios a versão 8.2, né, que você está acostumado a utilizar. Mas, na verdade, a 8.1, 8.2 e a 11.3, essa última, antes a versão até a 8.3 era desenvolvida pela própria Oracle. A partir da versão 11, passou a ser desenvolvida pela Fundação Apache, né? A Oracle cedeu o direito de desenvolvimento do NetBeans para a Fundação Apache. O NetBeans, na verdade, é por onde você desenvolve os programas Java. O NetBeans ele tem um conjunto de recursos que permite que você desenvolva, né? Tem o editor de texto para você desenvolver, tem os recursos para você integrar, compilar o programa Java, executar e testar o programa Java. Então, depois que você entra no NetBeans, para você criar um programa Java, você sabe que você tem de criar uma pastinha e dentro dessa pasta você vai criar os seus programas. O procedimento para criar uma pasta é o seguinte, você vai clicar sempre em Arquivo, né, opção Arquivo, depois a opção Novo Projeto, Arquivo, Novo Projeto. Se tiver em inglês, o seu NetBeans vai ser File, New Project. Aí você vai clicar na opção Java. Se você tiver com a versão 11.3 do NetBeans, você vai na opção Java com Ent, Java with Ent, aqui na primeira janelinha Categorias, tá? Eu vou na opção Java, mas se o seu NetBeans for a versão 11.3, você vai em Java with Ent. Na segunda janelinha aqui, ó, Projetos, você vai na opção Aplicação Java. Se for em inglês, Java Application, tá? E lá embaixo eu vou clicar na opção Próximo, né? Next. Então, na primeira janela, Java ou Java com Ent, Java with Ent, e na segunda janelinha Projetos, você clica em Aplicação Java ou Java Application. E lá embaixo, Próximo ou Next. Aqui, você vai dar um nome para a pasta onde você vai criar o seu programa Java. No meu caso aqui, eu vou criar uma pasta chamada Aula 1. Eu vou nomear as minhas pastas como Aula 1, Aula 2, Aula 3, para ficar mais fácil. E, logicamente, eu preciso colocar essas pastas num local no meu computador. Nesse caso aqui, eu vou clicar na opção Procurar ou Browse, se o seu tiver em inglês, né? Aqui em Localização do projeto, eu vou clicar em Procurar ou Browse e vou selecionar o local onde eu quero gravar este projeto. Se você tiver pendrive, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um pendrive aqui. Eu não tenho pendrive. Ah, não, tá aqui. Eu tenho um pendrive. Vou gravar no meu pendrive, tá? Então, vou plugar o pendrive no meu computador e vou criar a pasta no meu pendrive.
É mais fácil, porque aí eu posso levar esse projeto para onde eu quiser e posso abrir esse projeto em outro computador. Então eu pluguei o pendrive aqui. O que eu vou fazer? Olha, eu cliquei então na opção, olha, eu cliquei então ali cliquei na opção procurar ou browse. Vou selecionar aqui este computador. Aí eu vou selecionar a minha unidade de pendrive e abrir. Então, olha só, ele já selecionou localização do projeto, unidade E. E aqui em pasta do projeto já apareceu E-aula 1. É onde essa aplicação Java, né, esse programa Java que eu vou criar, vai ser gerado, tá? Então, sempre na hora de você criar uma aplicação Java, você tem que selecionar o local, né, do teu computador onde você vai criar o programa Java e a pastinha onde você vai criar o programa Java. Aqui embaixo, em criar classe principal, você vai apagar tudo. Ó, eu vou apagar tudo que tem nessa linha. Por quê? Criar classe principal é o seguinte, quando você vai criar um software em Java, logicamente vai ter sempre um programa que vai abrir quando você dá play, quando você startar a aplicação, né? Você pode ter 20 programas na tua aplicação, no teu software, mas um deles vai abrir. E aí, logicamente, você vai abrir um software, vai abrir um programa, e a partir desse programa você vai ter um menuzinho onde você vai clicar em opções que vai abrir outros programas e assim por diante. Mas qual é esse programa que vai abrir? É o que você vai colocar aqui como classe principal, como programa principal. Então, o programa principal aqui vai ser, por exemplo, alunos, tá? Eu vou chamar de alunos esse programa principal. Lembre-se sempre o seguinte, nome de classe, nome de programa Java sempre deve ser com a inicial maiúscula, letra inicial maiúscula, por quê? Porque é uma boa prática. É assim que quem criou a linguagem recomenda que seja, tá? Não é que dá erro se eu colocar a inicial de um programa em letra minúscula. Não, não dá erro. Mas todo mundo, a comunidade que desenvolve em Java, sempre coloca a letra inicial de um programa Java maiúscula, tá bom? E aí eu clico em finalizar, né? Então, finalizar, aí ele vai aparecer a tela onde eu posso desenvolver o meu programa. Tá vendo aqui, ó? Do lado esquerdo, eu vou aumentar um pouco a letra para você visualizar melhor. Se você quiser aumentar a letra aqui dessa área de programação, essa área central, você vai aqui na opção Ferramentas, Opções, aí eu venho em Fontes e Cores, aí eu vou aqui ó, em Fonte, clico nesses 3 pontinhos aqui à direita de fonte, vou escolher fonte tamanho 36 e OK. Olha, vai ficar com a fonte bem grande. Na divisa, nessas divisões que tem aqui, ó, eu posso clicar e arrastar, tá vendo? Para eu ter mais área para trabalhar, para visualizar. Tudo que você vê em cinza claro aqui são comentários. Então, eu posso apagar, só não posso apagar aquilo que está coloridinho. Então, tudo que tem asterisco, barra, são comentários. Então, eu com o mouse, ó, eu seleciono essa parte que tem comentários e pressiono aqui a tecla Delete, ó, tá vendo? Aqui também tem comentários, aqui, ó, seleciono Delete. Todo o programa que eu vou digitar, é aqui que eu vou digitar o programa. Ele coloca assim, ó, toda a lógica do programa deve ser digitada nessa área, como você viu. Nessa área você vai digitar todo o programa Java. Veja que eu estou num programa chamado Alunos. Lembra que na hora que eu criei o projeto, eu dei o nome na classe principal de Alunos, né? Então essa é a classe principal. O que faz dessa classe uma classe principal? O que faz desse programa o programa principal? Esta linha aqui, ó, Public Static Void Main. Main significa principal. Eu posso ter 20 programas nesse software Java que eu estou desenvolvendo, mas somente este vai ter esta linha Public Static Void Main, tá? E onde está essa linha cinza aqui, ó, esse comentário cinza, é onde eu vou digitar a lógica do meu programa, onde eu vou digitar basicamente o código desse meu programa principal. Então vou apagar esse comentário cinza também. Primeira coisa que eu faço é isso. Toda vez que eu for desenvolver uma aplicação Java, eu tenho que fazer isso. Criar um projeto, que é uma pasta, e nesse projeto uma classe principal, um programa principal, como você está vendo aqui. Do lado esquerdo da tela aqui, ó, você pode ver que aparece aqui o projeto Aula 1, que é a pasta que eu criei.
Se não aparecer, pode ver que aparece o sinal de menos. Se eu clicar, aparece o sinal de mais. Esses sinaizinhos aqui, quando tem mais, eu clico, ele abre. Quando tem menos, ele fecha. Ó. Então, na verdade, mais e menos é para você recolher, encolher aquela pasta ou expandir aquela pasta. Tá? Então, olha lá, eu posso expandir ou eu posso recolher essas pastinhas aqui. Quando eu criei a pasta do projeto, ele cria um monte de coisa dentro, coisas que são bibliotecas do Java necessárias para executar o meu programa, tá? Então a minha pasta é aula 1 que eu criei diretamente no meu pendrive. Bom, eu vou fazer um programa hoje para demonstrar para vocês, um programa para controlar aluno, tá? Então para controlar as notas de um aluno. Eu vou fazer de uma maneira estruturada primeiro e depois de uma maneira orientada a objeto. A gente ouve muito falar o seguinte, existe programação estruturada e programação orientada a objeto. Qual a diferença? Eu vou te mostrar fazendo da seguinte maneira. Primeiro, eu vou fazer um cadastro de alunos de uma maneira estruturada, fazendo programação estruturada. Depois eu vou fazer de uma maneira orientada a objeto, para você ver a diferença entre programação estruturada e programação orientada a objeto, tá? Bom, programação estruturada é assim, você vai pedindo os dados, vai fazendo os cálculos, vai mostrando o resultado, tudo numa sequência só, tudo num lugar só, né, numa estrutura lógica, de uma maneira linear, tá? Programação orientada a objeto é um pouco diferente. Então eu vou te mostrar de uma maneira estruturada. O que eu vou fazer? Eu vou pedir os dados do aluno, vou pedir as notas, vou calcular a média, vou verificar se a média dele é menor ou maior que 6 e vou verificar se ele foi aprovado ou reprovado e mostrar isso na tela. Um procedimento simples, vou fazer de uma maneira estruturada, tudo aqui dentro desse programa de uma maneira sequencial. Isso vai ser programação estruturada. Depois eu vou fazer de uma maneira orientada a objeto para você verificar e para você visualizar. Se você tiver dúvida, você pode colocar aí no chat ou você pode colocar lá no fórum da disciplina no AVA, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, o que eu quero pedir do aluno? Eu quero pedir do aluno, por exemplo, o registro de matrícula dele, o RA, o nome da disciplina. Eu quero pedir a nota da primeira avaliação, a nota da segunda avaliação, calcular a média e aí mostrar, fazer a comparação se a média é maior ou menor que 6 e mostrar se ele foi aprovado ou reprovado, certo? Bom, mas então eu preciso pedir o registro de matrícula, o RA dele, tá? O registro de matrícula. Bom, mas o RA dele é composto por números. Bom, mas é um número enorme e eu vou fazer cálculo com esse número? Não vou fazer cálculo com esse número. Então o RA dele pode ser string. Mas é número, não poderia ser inteiro, por exemplo? Até poderia ser inteiro, mas como eu não vou fazer cálculo com esse número do RA, eu vou trabalhar com esse número como string. String é qualquer coisa que você não vai usar para cálculo. Por exemplo, endereço, nome, mesmo registro de matrícula, qualquer coisa que você não vai usar para calcular, tá? RA. O que mais que vai ser string? Que vai ser composto por letras, números ou qualquer coisa que você não vai usar para cálculo. RA, nome, o nome da disciplina, né? Ou seja, da matéria que o aluno vai estar cursando, né? RA, nome, disciplina, são informações que eu vou cadastrar, que são compostas por caracteres que eu não vou calcular. O nome é composto por letras, o nome da disciplina é composto por letras, o RA é composto por números que eu não vou calcular. Agora, a nota da prova 1, a nota da prova 2 e a média. Bom, esses valores são compostos por números que podem conter casas decimais, por exemplo. O cara pode tirar 7,5, 3,5, 4. Então, esses valores são reais, são valores que podem ter casas decimais. Valores reais em Java, nós tratamos como tipo double ou float, que são tipos de dados que permitem casas decimais. Eu vou tratar como double, que é o tipo padrão para trabalhar com números reais em Java. Tá? Então, vou colocar double AV1, que é a V1 é a variável para armazenar a nota 1 e a V2 é a variável para armazenar a nota 2. E também eu vou ter de armazenar a média do sujeito. Veja que eu estou fazendo assim, ó, double AV1, vírgula AV2 e média. Eu poderia fazer assim, ó, double AV1 na outra linha, double
AV2, na outra linha double, média. Mas isso é muito trabalhoso, desperdiça muita linha, eu não preciso fazer isso. Se as três variáveis, AV1 e AV2 e média, são double, é mais fácil colocar então double AV1, AV2, média, tudo na mesma linha, da mesma forma que string, tá? Se você não se lembra o que é variável, variável é, na verdade, um espaço na memória, onde você coloca um valor e dá um nome, um rótulo para esse espaço. Por exemplo, AV1. AV1 é um lugar na memória que você chama de AV1 e dentro você coloca um valor, que é o valor da AV1. Nome. Nome é um espaço na memória que você chama de nome e dentro você coloca o nome de um aluno, por exemplo. Então, na verdade, essas variáveis são espaços na memória onde você vai guardar informações para manipular. Então, são só essas informações que eu quero guardar, que eu quero manipular do aluno? Nesse caso, são só essas informações. Lembrando que, por exemplo, para manipular números reais, eu estou usando double, mas poderia ser float também. Double e float, a grande diferença é que double usa 8 posições de memória para guardar o valor, e float usa 4 posições de memória para guardar o valor. Ou seja, double guarda valores maiores, mas de uma maneira geral, double e float trabalham com números reais da mesma maneira. Eu vou usar double, que é o tipo padrão no Java para números reais, tá bom? Bom, agora eu vou ter de pedir os dados, vou ter de pedir o RA da pessoa, vou ter de pedir o nome da pessoa e a disciplina da pessoa, tá? Então, como é que eu peço o RA da pessoa? Eu vou colocar o seguinte, ó, RA é igual. E aí eu uso o JOptionPane. JOptionPane é um programa Java que gera uma caixinha de diálogo uma caixinha de diálogo com campo perguntando o valor. Qual o seu RA, por exemplo? Então eu vou colocar JOptionPane. Veja que JOptionPane, o JO é maiúsculo e o P de pane é maiúsculo também. Ponto, JOptionPane, ponto, show. Ó, veja que quando eu digito show e de input, ó, ele já me dá aqui, ó, várias opções de show input dialog, tá vendo? Ó? Show input dialog, que são os comandos que eu vou usar. Eu vou usar esse show input dialog simples aqui, ó, show input dialog object message. Eu posso clicar, ó, se eu não quiser digitar o comando ali em cima, eu clico aqui, ó, dou um duplo clique, ele já aparece, ó, o show input dialog aqui em cima com média, mas eu apago esse média e digito o que eu quero. Ó. Eu quero, na verdade, fazer uma pergunta que é digite o RA do aluno, né? Ponto e vírgula no final. No Java é o seguinte, a maioria das linhas, a maioria dos comandos requer ponto e vírgula no final, exceto comandos que fazem comparações, que fazem estruturas de repetição com for, com while, tá? Então veja bem, ó, eu coloquei ponto e vírgula, mas caso eu tenha esquecido do ponto e vírgula, toda a linha fica, olha lá, toda a linha fica vermelha, e se eu levo o mouse sobre a linha, ele aparece uma mensagem em cima, e essa mensagem está assim, ó, ponto e vírgula expected, ou seja, ponto e vírgula esperado. Só de levar o mouse em cima, ele fala o que está faltando, ó, ponto e vírgula esperado, tá vendo? Então aí eu vou lá no final da linha e coloco ponto e vírgula. Se habitue a sempre que tiver um erro, você leva o ponteiro do mouse em cima da linha e veja o que está errado, tá? Veja a mensagem de erro que ele está dando. Bom, aí eu vou fazer a mesma coisa com o nome, olha, eu preciso pedir um nome agora. Uma coisa, quando eu coloquei JOptionPane aqui, ó, automaticamente ele já colocou lá em cima um import javax.swing.joptionPane. Isso daqui é o quê? Para esse comando JOptionPane funcionar, tem de aparecer, você tem de importar esse comando. O que é importar? É dizer onde esse comando está no teu computador. Javax.swing são pastas no teu computador. Significa que a classe JOptionPane está dentro da subpasta swing, que está na pasta javax. Se eu apagar esse comando aqui, ó, aquele comando lá em cima, vai dar erro no JOptionPane, tá vendo? Ó, apaguei aquele import lá de cima, deu erro no JOptionPane. Por quê? Porque ele não encontra esse comando, ele não sabe onde esse comando JOptionPane está. Se isso acontecer no teu computador, se por um acaso você estiver digitando JOptionPane e ficar vermelhinho assim,
Você clica na lâmpada amarela, que aparece aqui, ó, à esquerda do comando, tem uma lâmpadazinha amarela. Você clica nessa lâmpadazinha amarela e vai em adicionar importação para... Ó, veja que eu cliquei com o botão normal na lâmpada amarela, vou em adicionar importação para javax.swing.joptionpane. Você clica, ó, dá um duplo clique, já aparece lá em cima o import javax.swing.joptionpane, tá bom? Às vezes aparece sozinho, mas se não aparecer sozinho lá em cima, se por um acaso essa linha não aparecer lá em cima, então você tem que clicar na lâmpadazinha aqui e clicar, duplo clique no adicionar importação aqui, ó. Aí ele aparece lá em cima para você automaticamente, tá bom? O JOptionPane só funciona se tiver aquele import lá em cima, ok? Bom, muito bem, perguntei o RA, agora eu tenho que perguntar o nome, né? Ah, para você ver o que acontece, o que faz esse JOptionPane aqui, veja, RA é um espaço na memória, para você guardar o RA que a pessoa digita, certo? Bom, então, vamos ver, ó, o que acontece. Eu vou dar play. Quando você quer ver o resultado, lá em cima tem uma setinha verde. Eu vou clicar na setinha verde para executar. Ele vai compilar e executar o programa. Aqui, ó, já apareceu, ó, a caixinha que apareceu aqui, tá vendo? Ó, digite o RA do aluno. Eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o RA do aluno, certo? Quando eu clicar em OK, ele vai pegar esse RA aqui que eu digitei, ó, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai armazenar num espaço da memória chamado RA. RA é um espaço na memória, né? Ele vai pegar esse valor, vai colocar naquele espaço da memória chamado RA. É isso que vai acontecer quando eu clicar em OK. É isso, tá vendo? Nada mais, né? Tá guardado na memória no lugar chamado RA. Eu não pedi para exibir. Se eu quiser exibir, eu tenho que pegar o que está na memória nesse espaço chamado RA e pedir para exibir. Não é o caso agora, eu vou exibir isso depois, tá? Bom, mas eu tenho que pedir o nome agora. Como é que eu peço o nome? Da mesma forma. Só que ao invés de escrever tudo de novo, nome é igual JOptionPane, show input dialog, digite o nome do aluno, eu faço o seguinte, ó, eu copio essa linha, ó, eu seleciono essa linha, né, do RA, dou um Ctrl C, clico na linha de baixo, dou um Ctrl V. Veja que eu copiei a linha de cima. Aí no lugar do RA, eu digito nome. Aí vou lá na pergunta, no lugar de digite o RA do aluno, vou em digite o nome do aluno, certo? Pronto, ó. Eu já fiz a segunda pergunta, ó. Digite o nome do aluno e vou guardar na variável nome que eu criei ali em cima. E aí, na linha de baixo, eu dou um Ctrl V de novo, porque eu preciso pedir a disciplina agora. Então, aqui no lugar de RA, eu coloco disciplina. E aqui, ó, na pergunta, digite a disciplina que o aluno está cursando. Que o aluno está cursando. Né? Olha, digite a disciplina que o aluno está cursando. Perceba que eu quero fazer 3 perguntas. Só que a primeira eu vou armazenar na variável RA, a segunda na variável nome e a terceira na variável disciplina. Então eu não preciso digitar tudo de novo. Eu copio a linha, colo e apenas altero a variável, o local onde eu vou armazenar o resultado da pergunta. Ok? Bom, é só isso que eu preciso perguntar? Não, eu perguntei os dados string. Perguntei os dados que são compostos por caracteres, que são armazenados em variáveis string na memória. Agora eu preciso perguntar a nota da AV1 e a nota da V2. Eu preciso perguntar a nota que a pessoa tirou na avaliação 1 e na avaliação 2. Como é que eu faço isso? Aqui embaixo eu vou utilizar a AV1 e vou fazer a pergunta também. Bom, será que é a mesma coisa? Será que é só fazer o seguinte, ó, eu dei um Ctrl V, colei a linha lá, será que é só fazer isso, ó? AV1 é igual joptionpane.showInputDialog, e aqui será que é só colocar digite a nota da AV1? Será que é só fazer isso? Veja que agora deu erro, mas por que deu erro? Se eu quero pedir a nota do aluno. Deu erro porque agora AV1 não é mais string. Veja que essa forma de pedir os valores, JOptionPane.showInputDialog,
só funciona quando a variável é string. Então funcionou para RA, para nome, para disciplina. Mas a V1 não é string, a V1 é double. Quando você pede um valor usando o JOptionPane.showInputDialog, esse valor que você digita, ele é string. Só que agora você está pedindo um valor e quer armazenar numa variável double. A V1 é uma variável double. Então você vai ter de transformar, converter o valor que é digitado, o valor da nota da V1, converter esse valor de string, que é digitado no campo, para double, para um tipo numérico real. Para fazer isso, você precisa colocar aqui, antes do JOptionPane, o comando double.parseDouble. Double.parseDouble é o comando que converte o valor digitado naquele campinho para double. Então veja, ó, eu coloquei double.parseDouble antes do JOptionPane, e veja que eu abri a chave, e essa chave aqui do parseDouble eu tenho que fechar lá no final da linha. Antes do ponto e vírgula, eu fecho a chave. Então, double.parseDouble, aí lá no final da linha, antes do ponto e vírgula, eu fecho a chave desse parseDouble. Então, olha como ficou. A V1 é igual a double.parseDouble, abro chave, lá no final, né, fecho chave, ponto e vírgula. Tá vendo lá? Bom, por que eu estou tendo que fazer isso? Porque agora eu estou pedindo um valor double. Toda vez que você quer pedir valor string, não precisa disso. Ó. Então, para pedir o RA, o nome e a disciplina, é só JOptionPane.showInputDialog. Mas se você quer pedir valor double, você tem de colocar double.parseDouble, porque o valor que você digita num campo, isso não é só em Java. Isso é em formulário para web, isso é em PHP, isso é em C#, isso é em toda a linguagem de programação. O valor que você pede num campo é sempre texto, é sempre string. Você sempre, se você quer manipular isso como número, você sempre vai ter de converter para um tipo numérico, tá bom? Bom, vamos lá. Agora eu preciso, então, na linha de baixo, eu preciso pedir a V2. Então é só copiar essa linha. Olha o que eu faço. Eu venho aqui, eu seleciono essa linha. Como é que é? Ó, uma maneira fácil de você selecionar sem o mouse. Você pode pegar o mouse e selecionar a linha inteira, se você quiser, arrastando para a direita. Ó, é uma alternativa. Mas eu gosto de fazer o seguinte, eu uso o Shift e a setinha para baixo. Quando eu aperto o Shift e a setinha para baixo, ele já seleciona a linha, eu dou um Ctrl C. Aí na linha de baixo eu dou um Ctrl V, ó, ele já colou. Aí, ó, onde está a V1 eu coloco a V2. E lá na pergunta, lá na frente, eu vou digite a nota da AV2. Mudei ali na frente só, tá? Então, olha, eu pedi a nota da V1 e pedi a nota da AV2. Agora eu tenho que calcular a média, tá? A média eu vou calcular e guardar na variável média. Veja que eu declarei uma variável lá chamada média. Eu não vou pedir a média, eu vou calcular. A média vai ser a soma da AV1 com a V2 dividido por 2. É a média aritmética. Olha, cálculo é simples, tá? É só colocar o seguinte, ó, média é igual, eu tenho que somar a AV1 com AV2, o resultado dessa soma eu vou dividir por 2 e ponto e vírgula no final. Lembre-se, ó, Java é bem simples, todas as linhas até agora, ponto e vírgula no final. Olha o que eu fiz, eu somei AV1 com AV2, dividi por 2, né? E o resultado eu coloquei na variável média. Pronto, você percebeu o que eu fiz? Ó, vamos lá, vamos ver se você entendeu. Vou separar tudo aqui para você ver. Só para você entender melhor, e às vezes é bom você colocar comentário. Aqui em cima eu vou colocar barra é para colocar comentário, tá? Essa área aqui é de declaração das variáveis. Ou seja, das informações que eu quero manipular dos alunos, tá? Variáveis. Aqui, declaração das variáveis. Aqui, ó, na parte de baixo, eu estou pedindo entrada dos dados. A área onde houve a entrada dos dados, onde eu pedi os dados, tá? Eu pedi o nome e tal. Aqui é o cálculo, certo? Cálculo da média.
Então aqui foi a entrada dos dados, essas linhas de baixo, né? Aqui o cálculo da média, certo? E agora, depois que eu calculei a média, o que eu vou fazer? Eu quero agora mostrar os dados da pessoa, né? Eu posso colocar, por exemplo, quero mostrar o nome da pessoa, o RA, a disciplina e a média dela. Tá. Então eu vou aqui exibir os dados do aluno, incluindo a média, tá? Como é que eu vou exibir os dados do aluno? Tem várias maneiras de exibir, mas eu vou exibir com JOptionPane, tá? JOptionPane.show message dialog, e agora message dialog. Então veja bem, ó, quando eu quero pedir uma informação, eu uso o show input dialog, porque eu quero entrar com dados, input, entrar com dados. Quando eu quero exibir informações, eu uso o show message dialog. Então veja bem, JOptionPane.show message dialog. Esse null que você está vendo aqui é para mensagem, é para os dados aparecerem bem no centro da tela. Dá para você direcionar isso para outros locais que não o centro da tela, mas eu não vou falar nisso agora. Então, JOptionPane.showMessageDialog, aqui na frente, ó, é o que eu quero exibir. Eu quero exibir o nome do aluno, o RA, a disciplina e a média que ele tirou. Tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar o seguinte, o nome do aluno. Então, vou colocar nome, né, nome, mas é para concatenar, tá? Então, digamos que o nome cadastrado seja João. Vai ficar assim, João. Aí eu abro aspas, coloco vírgula, né? Porque eu quero que apareça uma vírgula na frase. Você tirou a média. Aí eu vou mostrar a média dele. Você tirou a média. Aí eu coloco a variável média, mais... Aí abro aspas de novo. Na disciplina, do espaço, coloco mais novamente e a variável disciplina. Então veja bem, olha o que eu estou fazendo, tá? Preste atenção. Eu estou juntando partes de uma frase. Então, primeiro vai aparecer o nome da pessoa. Digamos que a pessoa se chama João. Vai ficar assim, João. Aí depois do nome da pessoa vai ficar João. Aí vem, vírgula. Você tirou a média. Aí vem a média que ele tirou, né? Aí vem na disciplina. Aí vem a disciplina que foi cadastrada para ele. Então, o sinal de mais, nesse caso, ele é concatenação. Ele junta partes numa frase. Junta uma parte numa frase com variáveis. Então, por exemplo, eu estou juntando o que tem na variável nome, que está na memória, com essa frase aqui, com o que tem na variável média, com essa frase, com o que tem na variável disciplina. Vamos ver o resultado disso. E para isso eu uso o show message dialog. Eu vou dar play ali em cima para você ver. Eu vou dar play ali em cima para você ver. Vou colocar o RA do aluno, 1, 2, 3, 4. Ok. Aí eu vou digitar o nome do aluno, Pedro. Ok. Vou digitar aqui a disciplina do aluno, sei lá, matemática. Vou digitar a nota da V1, ele tirou 7,5, lembrando que para você colocar número real é ponto, não é vírgula, porque no inglês a gente usa ponto no lugar da vírgula, tá? Ele tirou 7,5, tirou 5,5 na V2, e aí, ó, a média dele deu 6,5. Então ficou assim, ó, Pedro, que é o nome dele, olha a frase, lembra que eu falei, ó, olha aqui embaixo, ó, veja aqui, ó, nome, tá? Ó, ficou assim, ó, Pedro, que é o nome dele. Você, vírgula, né, apareceu a vírgula aqui, ó. Você tirou a média 6,5, que é a média dele, na disciplina matemática, tá? Então eu formei a frase com o conteúdo das variáveis. Agora, eu preciso verificar se essa pessoa passou ou não. Então, como é que eu faço isso para verificar se ele passou de ano ou não? Eu tenho de continuar o programinha aqui embaixo, tá? Tenho de continuar o programinha na sequência aqui. Então, agora eu vou abrir if. Só lembrando de uma coisa que o pessoal geralmente sofre bastante. Lembra que aqui, ó,
Lá no Public Class Aluno, veja que esse é o começo do programa. O meu programa se chama Aluno. Veja que tem uma chave abrindo ali. Ó. Essa chave que eu abri aqui, ó, ela só fecha no final. Quando eu clico na chave aqui, amarela, fica amarela aqui no final. E esse Public Static Void Main, que indica que esse é o programa principal, quando eu clico na chave aqui, ó, aparece a chave aqui no final também, tá? Essas duas chaves que estão fechando no final são duas chaves que estão abrindo aqui no início. Você não pode apagar. Muita gente às vezes apaga essas chaves no final, e aí olha o que acontece se eu apago uma dessas chaves. Ó, aparece erro aqui na última chave, tá? Então não esquece que essas duas chaves do final você não pode apagar, tá bom? Bem, então agora eu vou comparar, né? Como é que eu sei se esse cara passou ou não de ano? Eu verifico se a média dele se a média for menor que 5, ele reprovou. Se não, ele passou. Então como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer essa comparação? Eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Se a média dele for menor que 6, na verdade 6 é a média, né? Se a média for menor que 6, abro chave e aperto Enter. Veja que quando eu abri a chave e apertei Enter, ele já fechou uma chave embaixo. O if, por padrão, ele necessita de uma abertura e fechamento de uma chave. Você nem precisa colocar quando você tem uma linha só dentro do if. Mas é bom colocar. Boa prática indica que você deve colocar uma chave sempre para o if. E não tem ponto e vírgula na linha do if. Veja, eu abri o if, média menor que 6, aí eu abro a chave e fecho chave. Não coloco ponto e vírgula na linha do if, tá? Aí dentro dessa chave do if, ó, que eu abri e fechei, se a média for menor, ó, for menor que 6, eu vou usar um joptionpane.showMessageDialog, vou copiar o de cima, é mais fácil, ó, não vou digitar, vou copiar esse pedacinho aqui de cima, ó, né, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, vou dar um Ctrl V, e vou colocar o quê? Ó, apenas a mensagem aqui, ó, com joptionpane.showMessageDialog, reprovado, certo? Porque ó, se a média for menor que 6, a mensagem que deve mostrar é reprovado, tá? Você pode até colocar assim, ó, o nome da pessoa, então você pode colocar o seguinte, nome, né, que é o nome da pessoa. E aqui você pode colocar assim, ó, você, nome. Aí se coloca aqui assim, ó, vírgula, você foi reprovado. Aí vai aparecer o nome da pessoa e aí essa mensagem, você foi reprovado, tá? Bom, se não, então, ó, se a média for menor que 6, aparece essa mensagem, fulano, você foi reprovado. Se não, else significa qualquer outra coisa. E aperto Enter. Veja que quando eu coloco else, abro a chave e aperto Enter, já aparece o fechamento da chave embaixo. O else também requer a abertura e fechamento de uma chave. Então, se a média for menor que 6, aparece a mensagem, você foi reprovado. Else significa qualquer outra coisa, ou seja, se não for menor que 6, vai ser igual a 6 ou maior que 6. Tá? O else significa que vai ser igual a 6 ou maior que 6. Né? Ou é menor que 6, ou é igual a 6, ou maior que 6. É isso que significa o else. Tá? Então, else, né, se não for menor que 6, mostra a mensagem. Aí eu pego a mesma mensagem, né, vou colocar lá nome e tal, vou até aproveitar lá, vou copiar e vou apenas alterar aqui, ó, a mensagem. Você foi aprovado. Então veja bem, olha, essa questão de lógica é bem simples. Se a média for menor que 6, a mensagem é você foi reprovado. Se não, a mensagem é você foi aprovado. Essa é a lógica que é usada nos programas das escolas e universidades. Vou apagar essas linhas em branco aqui. Veja que agora tem 3 chaves no final. Por que tem 3 chaves? Essa está fechando o else, essa está fechando a estrutura do main lá em cima, e essa está fechando o programa lá em cima. Tem que tomar muito cuidado com essas chaves.
Ó, do if eu abri e fechei, do else eu abri e fechei, aí tem essa que está fechando lá em cima, o main, e essa que está fechando o alunos lá em cima. Pronto, o meu programa está terminado de uma maneira estruturada. Isso é programação estruturada. Eu executo lá em cima, não sei se você viu, eu vou fechar aqui para você ver, eu vou fechar, vamos lá. Ó, vou fechar aqui, deixa eu parar o programa aqui. Aqui, dá play. Vamos lá. RA do aluno, 1, 2, 3, 4. Ok. Nome do aluno, Pedro Henrique. Ok. Aí a disciplina que ele está cursando, programação orientada a objetos. Ok. Nota da V1, ele tirou 2. Nota da V2, tirou 9,5. Ok. Ficou com 5,75. Ó, apareceu aqui, ó, Pedro Henrique, você tirou a média 5,75 na disciplina Programação Orientada a Objeto. Quando eu der ok, ele vai mostrar, Pedro Henrique, você foi reprovado. Certo? Então, a lógica está correta. Então, é isso que esse programinha faz. Tá bom? É isso que esse programinha faz. Faltou só um comentário aqui que eu vou fazer, né? Que eu estou colocando as áreas de comentário. E aqui eu vou colocar o comentário seguinte, ó. Verifica se o aluno foi aprovado ou reprovado. É isso que faz esse pedacinho aqui embaixo. É sempre bom você colocar esses comentários dentro do teu programa, porque isso vai fazendo com que você guarde esses comandos. Esses comentários podem ser colocados na frente também. Ó. Por exemplo, aqui nas variáveis, ó, double, AV1, AV2 e média. Declara as variáveis reais. Então, eu posso colocar isso daqui na frente da linha também. E se você quiser fazer comentário com várias linhas, por exemplo, quero fazer comentário que exige mais de uma linha. Aí eu posso fazer comentário assim, ó. Eu posso colocar barra asterisco e asterisco barra embaixo, tá vendo? Aí eu posso fazer comentário aqui, posso colocar várias linhas de comentário, tá vendo? Várias linhas de comentário. Eu abro barra asterisco e asterisco barra. E aí eu faço comentário de muitas linhas. Se eu coloco barra barra, é comentário de uma linha só. Comentário que eu faço em uma única linha, tá bom? Só para você saber essa questão de comentário. Então, o programinha é bem simples. Esse programinha aqui eu acho que deu para você entender como ele funciona, né? Bom, vamos lá. Vamos fazer mais algumas coisas aqui para a gente entender melhor essa parte aqui da programação. Eu acho que deu para entender. Agora eu vou te mostrar como se faz esse programa de uma maneira orientada a objeto. É um pouquinho diferente, tá? Vai demorar um pouco para a gente... Ou melhor, eu acho que eu vou deixar para mostrar como se faz orientado a objeto na próxima aula, porque demanda mais tempo para mostrar como se faz orientado a objeto. Eu vou mostrar esse mesmo programinha feito usando formulário, tá? Formulário é um conceito que eu vou explicar mais para frente. No lugar, quando eu executo esse programa, olha o que acontece. Se eu digito aqui o RA, aparece numa janelinha, o nome aparece noutra janelinha, a disciplina noutra janelinha, a nota noutra janelinha, e assim vai. Olha só, outra janelinha. E aí, percebe que dá muito trabalho ficar subindo janelinhas diferentes? Dá para você fazer tudo isso numa janelinha só, num formulário só. Então, vou te mostrar rapidamente como se faz isso em um único formulário, tá? Bom, como é que eu faço isso no único formulário? Eu vou pegar e vou fechar esse programinha aqui que eu fiz e vou fazer um outro projeto criando esse mesmo programa de uma maneira estruturada, não orientada a objeto, usando formulário. E aí você vai ver que também é bastante simples, tá? Bom, vamos lá. Eu vou criar um novo projeto. Arquivo, novo projeto. Veja, eu vou criar novamente o projeto, só que agora criando uma janelinha só, pedindo todos os dados na mesma janelinha. Então, olha só. Arquivo, novo projeto.
Aí, lá no novo projeto eu vou em Java, na segunda janela, aplicação Java. Se você está com NetBeans 11.3 ou 11.1, você vai em Java with Ent, e aqui aplicação Java em projetos, vai em próximo. Aqui em nome do projeto eu vou chamar de aula 2, já, né? Vou chamar de aula 1.1-1, né? E aqui na unidade, ó, local do projeto, eu vou deixar E, que é o meu pendrive. Agora, atenção, se você for criar um formulário, que é uma telinha só para pedir todos os dados, então onde tem criar classe principal, você desmarca, você não vai criar uma classe principal. Desmarca este campo, tá bom? Desmarca este campo e clique em finalizar. Finalizar. Pronto, finalizou, né? Então eu não crio, percebeu? Na forma anterior, eu criei uma classe principal, eu criei o projeto já com um programa alunos pronto. Aqui não, aqui eu criei um projeto sem programa nenhum. Agora eu vou criar um programinha que é um formulário, uma telinha, né? Como é que eu crio essa telinha? Atenção, ó, do lado esquerdo da tela eu tenho aqui aula 1.1, que é o projeto que eu criei. Eu clico com o botão direito do mouse sobre esse aula 1.1, botão direito do mouse sobre o aula 1.1, vou em novo e agora eu vou em formulário, cadê? Form JFrame ou formulário JFrame, tá bom? Form JFrame ou formulário JFrame. Feito isso, eu vou digitar o nome de alunos, que é o nome da minha classe principal. Então, o formulário, eu crio um formulário agora que vai ser a minha classe principal. Nome da classe, alunos, e clico em finalizar. Olha a diferença, ele criou uma janelinha como essa, tá? Aí eu posso aumentar, eu posso clicar nessas laterais e aumentar para você ver. Olha que simples, tá? Agora, atenção, eu preciso pedir aqueles dados. Que dados que eu vou pedir? O RA, o nome do aluno, nome da disciplina, AV1, AV2 e calcular a média. Olha o que eu vou fazer. Do lado direito da tela, eu tenho os controles. Controles são objetos que eu vou colocar nessa janelinha. Então, por exemplo, eu quero pedir o RA. Então eu vou pegar um label aqui, ó, em controle swing do lado direito da tela, eu clico sobre label, arrasto e solto aqui, ó, label 1. E aí, onde está label 1, eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui embaixo em propriedades, ó, label 1 está aqui, aí eu venho aqui embaixo em propriedades, e onde está text, eu venho aqui onde está label 1, ó, e mudo onde está JLabel1, ou senão eu posso clicar aqui mesmo. Ó. Eu posso dar um duplo clique onde está JLabel1 e mudar para RA, que é a informação que eu quero pedir. Tá? RA 2 pontos. Aí, ó, eu vou pegar aqui na tela, agora, caixa de texto. Ó, campo de texto, desculpa, campo de texto, clico e arrasto aqui na frente do RA. Também posso dar um duplo clique. Opa, perdão, não é duplo clique. Ele abriu aqui, ó, alunos.java, então eu vou fechar aqui no xizinho. Aí ele pergunta salvar, eu vou salvar. Vamos lá, vou clicar aqui no alunos novamente, ó, dou um duplo clique no alunos novamente, aqui no nome da classe alunos. Não é duplo clique nesse caso, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos lá. Eu venho aqui, ó, clico no JTextField 1, venho aqui em Text, é melhor, aqui em Propriedades, onde está Text, ó, onde está JTextField 1, eu apago isso daqui e digito, deixo vazio, aperto Enter. Eu vou deixar esse campo vazio, ó, aqui, deixei esse campo vazio, tá? Bom, vamos fazer com o próximo para a gente praticar. Veja bem, vou pegar novamente o label, olha lá, label aqui no controle swing, coloco aqui na tela. Vamos fazer um por um. Venho aqui embaixo, ó, em propriedades, aqui onde está text,
aqui na frente do texto, aqui onde está JLabel2, eu apago e escrevo nome do aluno. E aperto Enter. Já aparece aqui na tela nome do aluno. Aí eu venho aqui em campo de texto, no controle swing, arrasto aqui na frente de nome do aluno. Venho aqui em propriedades, aqui do lado direito da tela, venho aqui em teste, onde está JTextField2, eu apago JTextField2 e aperto Enter. E aumento aqui o campinho, ó, do nome do aluno, tá vendo? Bom, aí eu faço isso novamente com label, levo um label ali, venho aqui na propriedade texto do label do lado direito da tela e coloco disciplina e aperto Enter. Pego ali em cima o campo de texto de novo, arrasto lá para a tela, venho aqui na propriedade texto, onde está JTextField3, eu apago e aperto Enter. Aumento aqui na tela, disciplina, e vou repetindo esse procedimento. Ó. Arrasto um label lá para colocar ali o label 4, venho aqui na propriedade texto do lado direito da tela, onde está JLabel4, eu apago e coloco AV1 e aperto Enter. Pego um campo texto aqui, campo texto, tá vendo? Ó, campo texto. Onde está JTextField4, eu apago. Aqui, ó, apago. E aperto Enter. Aumento um pouquinho. Se você preferir, ó, você pode pegar, selecionar o AV1 e o AV2, ó, selecionar o AV1, seleciona o AV1, dá um Ctrl C, clica fora, Ctrl V e arrasta, ó, arrasta ele para outro lugar. Seleciona o AV2, dá um Ctrl C, clica fora, dá um Ctrl V e arrasta. E aí você só muda. Onde está AV1 aqui, ó, você vem na propriedade texto e muda para AV2. Você pode criar um campo, copiar e colar, se você preferir, no lugar de criar todos eles, tá? Então veja bem, ó, eu criei um formuláriozinho aqui, ó, com RA, nome, disciplina. É só arrastar os campos e aí você vem aqui nas propriedades do campo, é só clicar sobre o campo que tem as propriedades para você mudar isso, tá? Bom, vamos lá. Aí, tá faltando colocar aqui agora um botão para calcular a média, tá bom? Então eu vou colocar aqui um botãozinho. Como é que eu faço para colocar um botão? Pego o botão, aqui, ó, controle. Coloco um botão aqui na tela. Venho aqui também nas propriedades do botão, na propriedade texto, e coloco calcular média. Olha lá, calcular média, tá vendo? Calcular média aqui. Pronto, calcular média, e aí eu preciso de um campo. Vou pegar aqui novamente um campo texto, vou colocar na frente do botão, e nesse campo texto eu vou deixar vazio. Eu venho aqui no campo texto, apago aqui o que tem nele, ó, JTextField6, apago e aumento. Prontinho, ó. Se eu der play aqui em cima, ó, vou executar, vou dar play lá em cima, ele vem com essa telinha aqui perguntando se eu quero executar alunos, eu dou um OK, e olha só o que acontece. Apareceu o meu formuláriozinho aqui, ó. Tá vendo? Todos os campos aparecem na mesma tela. Se eu clicar em calcular média, é lógico que não vai calcular, porque eu ainda não fiz a programação disso, né? Deixe-me ver aqui o tempo, nessa a gente ainda tem tempo para essa aula. Olha, não vai dar tempo da gente programar, então eu vou explicar isso numa outra aula, tá bom? Eu vou explicar melhor essa parte aqui do formulário, de como a gente cria dessa maneira numa próxima aula, porque é só para te mostrar que eu tenho duas maneiras de fazer o mesmo tipo de programação, né? Eu posso programar, por exemplo, programar na unha, né, no modo Jedi, que é gerando uma janelinha para cada informação, ou eu posso gerar um formulário. Não se preocupe, eu vou explicar novamente como gera esse formulário e como esse botão calcular média funciona numa aula seguinte, ok? Vamos então focar primeiramente no exemplo que eu passei aqui,
que é esse exemplo dessa aula, né, onde a gente fez de maneira estruturada essa programação aqui, que gerou esse programinha que pede o RA, que pede o nome do aluno, que pede a disciplina, que pede a V1, que pede a V2, né? E que mostra a média e se foi ou não aprovado. Esse é um exemplo de programação estruturada. E você pode fazer essa mesma programação estruturada ainda, você pode fazer ela num formulário. Então não deixa ainda de ser programação estruturada quando você faz a programação gerando uma telinha como essa, que eu não terminei por conta da aula estar finalizando, já se passaram 55 minutos, então eu não terminei, mas esse botão calcular média, eu posso pegar o valor colocado aqui nesse campo, fazer o cálculo com o valor colocado nesse campo AV2 e mostrar a média aqui ao clicar nesse campo calcular média, nesse botão calcular média. É uma outra maneira de fazer também, sem precisar gerar esse formulário aqui, né? Sem precisar programar este formulário aqui, que eu vou mostrar para você numa outra aula. Não se preocupe, vamos primeiro entender essa programação básica aqui, usando o JOptionPane, programação estruturada. E como exercício, né, para finalizar, eu vou colocar um exercício aqui para você e vou deixar aí, né? O exercício é o seguinte, ó. Vou escrever aqui e vou deixar na descrição aí para você. Você vai fazer um programinha para, ó, faça um programa que solicite o nome e o salário. O nome, o salário e o cargo de um funcionário. Se o cargo for gerente, aumentar o salário em 20%. Se não, se o cargo for vendedor, aumentar o salário em 10%. Se não, se for qualquer outro cargo, aumentar o salário em 10%. Então esse é o desafio que eu deixo para você. Faça um programa que solicite o nome e o salário, o nome, o salário e o cargo de um funcionário. Se o cargo for gerente, aumentar o salário em 20%. Se não, se o cargo for vendedor, aumentar o salário, deixa eu colocar o acentinho aqui, aumentar o salário em 10%. Se não, se for qualquer outro cargo, aumentar o salário em 10%. Esse é um desafio baseado naquilo que a gente viu nessa aula. Espero que você faça, deixe as dúvidas aí, né? E na aula que vem eu passo a correção e a gente vai trabalhando nisso. Faça de maneira estruturada, porque na aula que vem eu vou te mostrar como se trabalha esse tipo de estrutura de maneira orientada a objeto. Abração e até mais.